Se você é médico e possui a sua clínica, eu imagino que você já passou no mínimo por essas duas situações. A primeira delas é o paciente que marca a consulta e simplesmente desmarca em cima da hora, compromete toda a sua agenda e faz com que você perca tempo e dinheiro, porque afinal de contas você poderia ter atendido outro paciente que efetivamente veio à sua consulta. Ou então tem aquele paciente que sempre omite uma ou outra informação, seja porque ele tem vergonha de dizer o que ele pensa, o que de fato acontece com ele, seja porque ele se sente inseguro, né? Ele acha que vai ser julgado por contar uma situação muito importante que ele passou. Enfim, N são as possibilidades. Estes são alguns dos problemas que o médico que tem a sua clínica passa todos os dias. Mas, Evelyn, tem solução para isso? Tem alguma coisa que a gente possa implementar na prática para minimizar essas situações? Oi, eu sou a Evelyn Rufino, eu advogo para médicos e este é o 5º episódio da série Médico Empreendedor. Hoje nós vamos conversar sobre 2 documentos que podem te auxiliar na prática a lidar com esses 2 pacientes, com essas 2 situações que eu trouxe para você no início do vídeo. Infelizmente, é muito comum que os pacientes acabem marcando a consulta e desmarcando em cima da hora. Ou então alguns que simplesmente marcam e não comparecem ao atendimento. E isso claramente causa um prejuízo para o médico que reservou aquele horário na agenda dele para atender esse paciente que faltou. O que você pode fazer nesses casos é implementar uma política de agendamento e cancelamento de consultas. Esse documento basicamente tem como finalidade esclarecer para o paciente quais são as regras que regem a sua consulta, o seu atendimento. E agora é hora de você pegar caneta e papel na mão, porque eu vou listar os principais tópicos que precisam constar na sua política de agendamento e cancelamento de consulta. Vamos lá? Isso aqui vale ouro, tá? Nesse documento será previsto basicamente o seguinte: valor e forma de pagamento da sua consulta. Se você tem agenda dupla, então se você atende tanto de forma privada quanto planos de saúde, você pode prever quais são os dias e horários que estão disponíveis, respectivamente, para cada tipo de atendimento. É perfeitamente possível que você coloque isso na sua política de agendamento. Você pode colocar também o tempo de duração da sua consulta, como funciona a sua consulta de retorno e o prazo máximo para que o paciente retorne para conversar com você. Esse é um detalhe muito importante e que sempre gera muita dúvida nos pacientes. Então percebe que essa política, ela também te auxilia a já sanar algumas dúvidas que corriqueiramente o seu paciente pede ou para você ou para sua secretária, por WhatsApp, liga. Então, esse documento vai facilitar muito a sua vida. Tempo mínimo de chegada no consultório. Esse é um tópico também importante, mas vale ressaltar que esse tempo de espera precisa ser respeitado tanto pelo paciente quanto por você enquanto médico, tá? Então, é fundamental que você, enquanto profissional, também respeite o tempo que o seu paciente está desprendendo para estar ali, para ser atendido por você. A gente sabe que é muito comum nos consultórios o paciente ficar meia hora, 1 hora, 2 horas esperando por uma consulta. Então saiba que se você efetivamente conseguir cumprir com seus horários, você já estará na frente de muitos profissionais. Quais procedimentos devem ser realizados antes da sua consulta? Então, por exemplo, imagina que você é um médico ginecologista. É importante que, se a paciente pretende fazer a coleta de um preventivo, por exemplo, de um Papa Nicolau, essa paciente precisa estar ciente, por exemplo, de que ela não pode ter relações sexuais 3 dias antes da sua consulta. Ou mais, depende aí, né, do seu entendimento. Então, essa informação precisa estar presente nessa política e o paciente precisa saber dessa informação. Porque imagina que a paciente chega lá, teve relação no dia anterior, você não vai conseguir realizar o exame do preventivo. Então, evita essas situações
e facilita a sua vida também. Você também vai prever como funciona a confirmação e o cancelamento da consulta. Então é importante que a sua secretária, um dia antes da consulta, envie uma mensagem para esse paciente confirmando o seu horário. Lembrando o paciente de que no dia tal, no horário tal, a sua consulta está marcada com o doutor fulano. E além disso, também é importante destacar um prazo pelo qual o paciente pode desmarcar a consulta. Então, por exemplo, o paciente tem o prazo de 24 horas ou então de 48 horas para desmarcar a sua consulta caso tenha algum imprevisto. Caso ele não consiga comparecer, ele tem esse prazo de cancelamento da consulta. E você também pode prever a possibilidade de cobrar uma taxa de agendamento de consulta. E sim, esse é um tema bem polêmico, mas segura aí que eu já vou falar sobre ele. Então esses são os principais tópicos que precisam constar na sua política de agendamento e cancelamento de consulta. Mas vale ressaltar que esse documento precisa ser aplicado pela sua secretária. É algo que eu sempre bato muito na tecla. Se você já assiste os meus vídeos há um certo tempo, você sabe que eu sempre falo sobre a importância de aplicar os documentos. Termo de consentimento, contrato e com a política de agendamento e cancelamento de consulta é a mesma coisa. Então é fundamental que a sua secretária seja treinada para aplicar este documento perante o seu paciente, que ela saiba explicar exatamente qual que é a função desse documento, porque esse documento não pode ser simplesmente jogado, não pode ser simplesmente enviado para o paciente sem que ele entenda o porquê desse documento. E, afinal de contas, lembre-se sempre que quando o paciente marca a consulta com você, é o primeiro contato que ele tem com a sua equipe. Então, a primeira impressão é a que fica. Por isso, capriche na sua primeira impressão. Mas, Evelyn, e nos casos dos pacientes que acabam mentindo na ficha de anamnese, que têm vergonha de responder algumas perguntas, que se sentem inseguros, o que é que a gente pode fazer? Bom, esse é um problema muito sério, porque afinal de contas, o paciente que omite informações tem aí nas suas mãos a capacidade de comprometer o seu diagnóstico e o seu prognóstico. Então é sempre fundamental que o paciente seja o mais transparente possível. Mas existem sim circunstâncias em que o paciente se sente inseguro por algum motivo, ele tem medo de ser julgado pela informação que ele vai trazer para você. Então é sempre importante que o paciente se sinta confortável. É sempre importante que você trabalhe para estreitar essa relação com o seu paciente, para que ele se sinta efetivamente confortável e seguro em te contar todas as informações que forem pertinentes. Entretanto, nesses casos, o que a gente pode fazer é implementar uma ficha de anamnese guiada. Ou seja, você pode construir, em conjunto com seu advogado, um formulário de anamnese que será preenchido previamente pelo paciente. Então, enquanto ele aguarda na recepção para ser atendido por você, ele preenche essas informações. Então, nessa ficha vai constar, por exemplo, o histórico familiar do paciente, o histórico patológico, o histórico social. É fundamental entender o contexto social desse paciente também e qual que é a sua queixa principal. Essa é uma forma, inclusive, de ganhar tempo durante a sua consulta, porque enquanto o paciente aguarda na recepção, ele já vai preenchendo e já entra com a sua ficha pronta e só entrega para você na hora do atendimento. E aí você pode complementar, solicitando mais algumas informações que são pertinentes, aí fica a seu critério. Implementando esse formulário de anamnese guiada, juridicamente falando, você acaba depositando a responsabilidade no paciente de declarar as informações. Você deposita no paciente a responsabilidade do dever de informar, de falar sobre as suas condições de saúde, que podem interferir no diagnóstico, no prognóstico, no tratamento como um todo. E isso, consequentemente, torna a sua atuação mais segura. E agora, a polêmica. Evelyn, eu posso ou não posso cobrar a taxa de agendamento de consulta? Mas antes de responder essa pergunta, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com um profissional que você gosta
E se inscreve no canal, porque toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então já se inscreve para não perder nenhum vídeo importante. Bom, considerando que a relação médico-paciente é pautada pelo Código de Defesa do Consumidor, e vocês sabem que eu sou contra esse posicionamento, né? É um entendimento majoritário dos tribunais, mas eu nado contra essa corrente. Já tem um vídeo meu falando sobre isso. Entretanto, já que esse é o entendimento predominante, nós podemos usufruir desse entendimento, tá? Então, analisando sob o viés consumerista, que é a aplicação do CDC, você pode sim implementar e cobrar a taxa de agendamento de consulta. Entretanto, é importante que você se atente aos seguintes pontos que eu vou trazer para você. O primeiro passo para você cobrar essa taxa de agendamento é implementar essa política de agendamento e cancelamento que eu falei para você, com todos esses pontos e mais, observando especificamente os detalhes do seu negócio, do seu atendimento, tá? Também é importante estabelecer um prazo pelo qual o paciente pode cancelar a consulta, né? Então, como eu disse, ali um prazo de 28, 48 horas, é fundamental que tenha esse tempo para que o paciente entre em contato e desmarque a consulta com você. Também é importante que o valor que será cobrado dessa taxa não seja abusiva, tá? Então, você precisa conversar com seu advogado especialista para delimitar um valor que não seja considerado abusivo. E por fim, é muito importante prever que todas essas regras que eu mencionei para vocês valem tanto para o paciente quanto para o médico. Por quê? Quando a gente fala de uma relação consumerista, existem direitos tanto do paciente, que é o seu consumidor, e tanto do médico, que nesse caso é um fornecedor de serviços. Então essa relação, ela tem que estar sempre minimamente equilibrada, tá? Então, estabelecendo uma política de agendamento, você deixa muito claro para o paciente que as regras valem para ambos os lados, tanto para ele quanto para você. Então, essa relação, ela vai ser equilibrada, ela vai ser pautada pela boa-fé, pela transparência. E, por fim, antes de você implementar essa taxa de cobrança de agendamento, converse com um advogado especialista para que vocês avaliem os riscos dessa implementação. Por quê? Porque o entendimento do CFM é contrário ao CDC. O CFM entende que quando você faz a cobrança antecipada, essa relação fica caracterizada como mercantil, o que não é o objetivo da relação médico-paciente, da medicina como um todo. O CFM entende que antes de cobrar o paciente, você precisa realizar a consulta. E é por isso que ele veda esse tipo de prática. Então, converse com seu advogado, avalie os riscos, monte uma política de agendamento bem estruturada, transparente, antes de implementar qualquer mudança aí no seu consultório. E esse foi mais um episódio da série Médico Empreendedor. Eu espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem a gente está aqui de novo na terça-feira para o 6º episódio dessa série. Eu te espero lá. Um beijo!